Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 5 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar toda a parte de aprendizado e também a parte do conteúdo aqui de análise, a programação inteira que está do meu lado, desde o radar do mercado, uma live, a análise de fechamento que é essa aqui. Toda terça e quinta-feira, análise especial, uma análise mais ampla de cada ativo. E o radar da semana todo domingo. Nesse último domingo, inclusive, além do radar da semana, teve vídeo aí sobre a questão da carteira perspectiva, fechamento do mês de setembro, todos os dados estatísticos, e também teve uma análise especial relacionada a dados estatísticos sobre o último trimestre do ano, né? O que a gente tem para o último trimestre. Recomendo aí assistir, algo interessante aí para que vocês possam ter uma ideia. Além disso, a questão de a gente já estar maduro para um processo de reversão da tendência, mas podendo ainda fazer nova mínima em relação ao mês anterior ou gerar um sinal de alta que pode, quem sabe, acontecer nessa semana, conseguir fechar aqui acima já seria algo bem interessante no Ibovespa. Mas antes de mais nada, vou comentar aqui os ativos que eu vou abordar nesta análise, né? Além do Ibov, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, VVR3, GGBR4, BBDC4, DTX3, IRBR3, ELET3 e COGN3. Os papéis que eu vou comentar nesta análise. Lembre-se que para se inscrever no canal é simples, na parte inferior do vídeo, tem na parte inferior aqui do vídeo, abaixo do vídeo vai ter um botão para você se inscrever no canal. Só clicar nele e deixar o sino das notificações ativados. Ou mesmo aqui, passando o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se, vai aparecer a opção também para você clicar e se inscrever no canal. Ibovespa no pregão de hoje, alta de 2,21%. Bela alta, conseguiu não primeiramente confirmar um sinal de baixa do pregão passado, ou seja, não perder a mínima do candle anterior. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4 candles aqui tentando subir, ainda dentro de 2 de queda, batendo na média. Primeiro ponto positivo, conseguiu voltar para cima desse fechamento aqui, desse fundo anterior, né? Região aqui de fundo anterior que tinha esse e esse aqui teste, fora esse aqui também para trás. Então conseguiu fazer esse fechamento acima, só que ainda tem a média, né? Nas últimas tentativas aqui de vir para cima da média não conseguiu ir muito longe. E ainda continua dentro do contexto de tendência de baixa. Então não anulou a tendência de baixa. Por isso que até, inclusive no semanal, se ocorrer nessa semana, que aí é a torcida, né? Ou seja, do mercado não perder a mínima do mês anterior e já voltar a gerar um sinal de alta aqui no semanal, fechar para cima dos 98,313, seria ótimo, porque isso aqui representaria o quê? O final da tendência de baixa de curto prazo, o gráfico diário. E, consequentemente, se isso acontecer, lembre-se, o Ibovespa ele representa uma média de 77 ativos, o comportamento médio de 77 ações, das principais ações na Bolsa. Então, se o Ibovespa estiver fazendo isso aqui, significa dizer que vários ativos estão fazendo algo muito parecido. Ou já estão entrando numa tendência de alta, ou estão anulando uma tendência de baixa. Enfim, voltando a ter um cenário mais positivo para as operações na ponta compradora. Ainda cenário desafiador nesse momento, mesmo com esse fechamento bom no pregão de hoje. Seguindo para os futuros. Lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, não só essas análises que vocês têm aqui dentro do canal, for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou mesmo de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais. Mini índice, então, olhando para o gráfico de 60 minutos, o que chama atenção aqui no mini índice, né? Que eu até cheguei a comentar no giro de abertura, giro dos futuros, desculpe. No giro dos futuros, eu faço o giro dos futuros, é um vídeo exclusivo, falando sobre o mini índice, mini dólar para as operações de day trade no decorrer do dia. Um vídeo que é produzido ali na primeira hora de pregão e outro vídeo produzido ali no início da tarde. Isso tudo aqui publicado somente dentro do aplicativo DV Invest, que está disponível para iOS e para Android. Você pode baixar aí no seu celular, testar aí todo o conteúdo existente lá dentro do aplicativo e principalmente você pode acessar até pelo seu navegador. O que eu destaquei hoje à tarde? Olhando para o mini índice, aqui, ó, observe isso aqui, esse tipo de movimento aqui. Foi algo parecido com o que estava acontecendo aqui, ou seja, uma dificuldade que tinha para subir. E de repente teve esse movimento forte para baixo, como aconteceu aqui, ó, esse movimento para baixo, algo parecido. E de repente volta um movimento muito forte para cima, muito relevante, que vem superar tudo isso aqui, como aconteceu agora, superou tudo. Vai ser muito importante
o pós desse movimento. Porque da mesma forma que ele foi lá embaixo, depois volta a subir, o que aconteceu? Ficou nessa questão de superar o topo anterior, volta, não conseguiu perder a mínima, mas também na hora que superou de novo já veio para baixo. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui é a dificuldade que é para subir em relação a esse movimento anterior de queda. Ou seja, caiu rápido, mas para subir foi uma dificuldade, que é aquela característica da tendência de baixa de prazo maior, que seria o do gráfico diário aqui, se eu estou olhando para o G60 do mini índice. Aqui é a mesma coisa, então está aqui naquela... O dia foi bom, o movimento foi muito bom, mas vai entrar naquela questão que eu costumo falar. Vai ser importante o quê? Não voltar mais para baixo dessa região, não voltar mais para baixo das médias, ou seja, se sustentar acima no patamar de 95,695 até essas médias aqui, gerando sinalização de fundo ascendente ou mesmo o principal pivô de alta no gráfico de 60 minutos. O fato é, nós temos aqui para o próximo pregão a perda da mínima do pregão anterior, o que abre espaço para se ter um movimento de baixa. Então, dentro dessa característica, topo descendente, se o mercado ainda continuar abrindo aqui para baixo, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, para baixo da média móvel de 3 períodos, fica mais para se buscar na operação na ponta vendedora, ou seja, o mercado cai, gera ali um topo descendente, fica mais, aqui é o gráfico de 10 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Voltando para o gráfico de 60 minutos, abriu subindo, daria para buscar a entrada na ponta compradora? Sim, mas eu ficaria um pouco mais restritivo à questão de fundo ascendente, para cima da média móvel de 3 períodos, enfim. Quando eu falo acima da média móvel de 3 períodos, ela é ter no mínimo um apoio de suporte ali em relação ao fundo, ter um movimento de baixa para tentar pegar o início do movimento de subida, ter um stop mais bem posicionado, essa é a ideia de se buscar, por exemplo, uma compra aí de fundo ascendente. Mas é interessante mesmo para se ter a operação na ponta compradora seria acontecer o quê? Voltando aqui para o gráfico de 60 minutos, seria acontecer isso aqui. Fraqueza para cair e sinalização forte para subir já apoiado pelas médias. Então isso é algo bom, que traria uma expectativa maior de subida e, consequentemente, para focar nas operações de compra de fundo ascendente, até mesmo pivô de alta depois de um sinal de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Lembrando que é a entrada pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, no dia de hoje, é uma pancada para baixo do dólar, perdendo as mínimas dos pregões anteriores. O dólar que tinha terminado a semana gerando essa correção aqui e um pivôzinho de alta. O viés de alta, mas dentro de um patamar, primeiro dentro de uma correção fraca, que tenderia a não ir tão alto. E olhando para o gráfico mensal que eu falei no radar da semana, na radar da semana, essa região aqui para trás aqui de zona de resistência, na verdade é aqui para trás, ó. Essa região nós estamos cá. Essa região aqui para trás, toda ela de zona de resistência do dólar, gráfico semanal principalmente, essa região inteira de zona de resistência. Esse topo aqui, o dólar bate nessa região, 3 semanas para baixo, 3 semanas para cima. Como esse movimento é um movimento já de topos e fundos ascendentes, aquela questão que eu falei do gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, eu falei sobre a questão de ter vários topos e fundos ali tentando subir, vai lá embaixo, volta, sobe, ou seja, a dificuldade de subir comparando com o movimento de queda. Então, nesse caso aqui, é algo semelhante para o dólar, ou seja, está subindo, está em tendência de alta, mas não é algo ainda muito relevante para cima, comparado com como foi a queda. Então, fica uma expectativa de poder ficar um pouco mais enrolado, até contabilizando aqui pelo gráfico mensal, todo esse movimento aí de subida do dólar, contabilizando esse movimento de subida, fica uma expectativa de poder dar uma enrolada aqui, não superar essa região aqui de máxima. Então essa seria a minha expectativa em relação ao dólar. Seguindo aqui para o gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, o que temos veio para baixo, anulou ali a tendência de alta do G60, veio um movimento muito forte para baixo, o movimento já ficou um pouco longo para baixo, perdeu os suportes importantes. Inclusive esse aqui está brigando em cima desse patamar aqui, junto com esse fundo. Se abrir subindo, gerando sinalização de fundo, daria para olhar para a ponta compradora de quê? De fundo ascendente ou pivô de alta. Melhor ainda se for fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima da média móvel de 13 períodos. Abriu caindo, continuou o movimento de baixa, dá para buscar a operação de venda? Dá para buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Não exige muito para baixo, como já tem um movimento longo para baixo no gráfico de 60 minutos, a expectativa é que haja uma possibilidade de ter um processo de recuperação, de uma correção dessa forte queda
o que favorece buscar a operação no ponto comprador após fundo ascendente acima da média móvel de 3 períodos, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações, PTR4 no pregão de hoje, alta de 5,31%, a ação depois de uma pancada para baixo rompeu essa máxima e rompeu as máximas anteriores, mas ainda assim é um ativo que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, que esse candle de alta não me gera a possibilidade de abrir uma compra de swing trade ainda. Média móvel de 13 períodos em cima, aqui tinha respeitado essa média, desculpa, tinha respeitado aqui essa média, e para gerar alguma operação na ponta compradora, voltando aqui a colocar o gráfico semanal, o que mais me chamaria atenção é realmente alguma sinalização de alta já para cima da média móvel de 3 períodos, ou dos R$20, enfim, um fundo ascendente, ou um pivô de alta no gráfico diário, ou até mesmo no gráfico de 60 minutos. Mas no gráfico de 60 minutos teria que ter realmente algo mais relevante para cima, no sentido de ficar aqui lateralizado e ter depois um pivô de alta já acima dessa região aqui dos R$19,90 a R$20. Para se buscar a operação aí de compra em cima da Petro. Então, por mais que o dia tenha sido muito bom para Petro, espero que desenrole para cima justamente naquela questão de ter mais ativos alinhados para buscar a operação de compra, mas agora não me gera entrada de compra de swing trade. Para quem está posicionado de alguma forma, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima, posicionado de alguma forma, que eu digo de swing trade no curto prazo, dá para trabalhar com stop ali na faixa dos 19,01 ou 18,99, abaixo da mínima que ela atingiu. Depois de Petro, Vale 3, pregão bom na Vale 3, alta de 2,18%. A ação segue dentro de um contexto de indefinição, onde tem a zona de resistência importante ali na faixa dos R$60, depois R$60,60. Essa região aqui importante, e essa região aqui que ela não conseguia fechar acima. Se a gente pegar esse gap aqui de baixo, ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões consecutivos que oscilava acima desse patamar, que foi uma região de resistência, e não conseguia fechar acima. Primeiro sinal positivo, conseguiu terminar acima, melhora ainda mais a expectativa de poder ter um movimento de alta se superar a máxima do pregão de hoje. Aumentará a probabilidade de testar o próximo nível de resistência, mais próximo ali da região dos R$60,60. Para quem está comprado de alguma forma, stop mais bem posicionado fica aqui abaixo da mínima do fundo que foi gerado, ou seja, ou em 57,99 ou ali na casa dos 58,09. Seguindo aqui agora para VVR3, a venda que abri no pregão de sexta-feira acionou a nossa saída quando superou a máxima do pregão anterior, ou seja, depois dessa tentativa aqui de subida que gerou a sinalização de baixa após ter batido na zona de resistência, que novamente volta para essa zona de resistência, R$17,96 a R$18, ela terminou não fluindo aqui para baixo e voltou e superou a máxima do pregão anterior. A tendência para mim continua no cenário de indefinição na VVR3 e eu fico mais interessado em abrir compra nesse papel se passar a gerar sinalizações de alta, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico de 60 minutos de fundo ascendente ou de pivô de alta acima da região dos R$18. Essa operação da Via Varejo proporcionou aqui uma perda de 3,58% e isso representou uma redução de 0,38%, 0,39% do capital total. A próxima ação a ser comentada, GGBR4, excelente alta no pregão de hoje, candle bem grande, apesar de vários candles de indefinição aqui, sem conseguir ganhar força para cima. Hoje conseguiu gerar um bom fechamento, conseguiu inclusive superar essa máxima dos 21,84. Para quem está comprado nessa ação, dá para trabalhar facilmente com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Se a sua compra for uma compra de swing trade, dá para trabalhar com stop aqui abaixo, porque depois desse grande candle de alta, não seria mais interessante, tecnicamente falando, o papel voltar para baixo desse nível aqui. Qual o próximo nível de resistência? Ela estando em 28,80, basicamente é 22,25 e depois 22,50 são os níveis mais próximos de resistência. Qual seria a forma de entrada? Entrar comprando aqui com stop aqui não encaixa para mim essa entrada. A outra alternativa que caberia aqui, que seria possível executar, é através de um gráfico de 60 minutos. Na questão de fazer a entrada, tentando pegar o início de um movimento de subida, a alternativa aqui seria olhar para um G60 e buscar uma entrada de fundo ascendente, preferencialmente acima da região dos topos que foram rompidos. Ali, ou seja,
no mínimo acima ali de uma média móvel 3 períodos ou até mesmo na região dos 21 e 20. Importante ser acima dessa região aqui que foi superada recentemente. Depois de GGBR4, Bradesco, BBDC4, dia de hoje, alta de 1,43%. Os bancos continuam apresentando um cenário de não muita força para cima, ou seja, comparado com a média, né? E olhando para a tendência de Bradesco, basicamente a gente pode traçar dois cenários aqui. Esse aqui que tentou subir, aí já apresenta essa queda, tenta subir de novo, apresenta essa queda, novamente tenta subir aqui e ameaça aqui uma queda que chega até esse ponto, mas já está tentando retornar. Então o cenário de ficando é uma tendência de baixa, mas ficando com um cenário mais de indefinição. Mas mesmo assim ainda sem apresentar tanta força para cima. Beleza, tem alguns pregões positivos, 1, 2, 3, 4 pregões de alta, mas que não consegue vir aí para cima de uma zona de resistência um pouco mais relevante. Fechou acima da média, primeiro ponto positivo, mas precisa voltar a trabalhar acima da região ali dos 20,06, melhor ainda acima desse patamar aqui, ó. Essa região 20,06 foi respeitada aqui como resistência, testou também no pregão de hoje, perdeu um pouco de força. Acima desse patamar vai ter resistência um pouco mais relevante na casa dos 20,44. Ainda não observo a possibilidade de abrir uma compra de swing trade em cima de Bradesco, ações aí preferenciais do Bradesco. E para quem está posicionado depois desses 4 pregões aqui subindo, eu colocaria o stop facilmente abaixo da mínima do pregão de hoje, se sua operação é uma operação de compra de curto prazo, ali na casa dos R$ 19,35. Duratex, Detex, belo candle, 7,35% de alta, pivô de alta no gráfico diário, primeiro candle do movimento, então é algo positivo, apesar do semanal estar lá em cima, lá na zona de resistência. Resistência então mais próxima dessa ação que vinha sendo respeitada, né? Uma região aqui de 18,45 a 18,49, respeitada aqui nesse ponto, respeitada aqui na semana passada, que veio bater justamente nessa região, e conseguiu gerar aqui um sinal de alta com um pivô de alta no pregão de hoje. A ação fechando bem, bela alta e, consequentemente, trazendo a expectativa de testar os próximos níveis de resistência, 18,95 e mais acima de 19,45. Para quem abriu já uma compra ou está comprando pivô de alta nessa ação com grande candle de alta, stop fica abaixo da mínima desse candle. Stop um pouco mais salgado, relação risco-retorno vai ter que tentar pegar aí 1 para 1,5 pelo menos, é uma alternativa. Pelo menos de uma primeira saída de uma posição comprada no papel, para deixar de repente o restante da posição mais para frente e trazendo o stop aí mais para cima. Mas de maneira geral temos um papel dentro de uma tendência de alta e vamos ver se ela consegue fazer o que não vinha fazendo nos últimos topos. O que ela vinha fazendo nos últimos topos? Esse topo foi rompido e já voltou para baixo. Esse topo foi rompido, mas nenhum teve um candle desse de força, voltou para baixo. Outro rompimento de topo anterior que também rompeu, mas nem conseguiu fechar acima. Dessa vez rompe com a sinalização maior de força, ou seja, já no primeiro candle do movimento de subida. Vamos ver se ela consegue ganhar força aí para cima. Mas de maneira geral, entrou comprando, stop pode ficar facilmente ali na casa dos R$ 17,79. IRBR3, ação que confirmou aquela questão que eu comentei até no radar da semana. Grande candle de alta, candle de definição, fica a expectativa que o próximo pregão possa ser um pregão de alta. Pode ter até um candle de baixa, mas que o pregão seja um pregão de alta nessa ação. Confirmou a alta de 6,92% e conseguiu, consequentemente, romper uma zona de resistência na faixa de 8,21 a 8,25. Essa faixa de preço tende a funcionar agora como patamar de suporte. Para quem está posicionado, está comprado na IRBR3, a primeira alternativa de stop seria abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, já tem 3 candles do movimento do rompimento aqui, 1, 2, 3. Daria para posicionar o stop abaixo da mínima de hoje, ou seja, o stop de proteção ficaria na faixa de R$ 8,21. Se quiser colocar um pouquinho abaixo dos 21 por conta aqui de ser um patamar de suporte, em 8,19 também seria aceitável esse stop de proteção. Qual o próximo nível de resistência mais relevante para a IRBR3? A região dos 9,15. Foi até questionada, perguntada dentro do meu perfil no Instagram, aqui ó, @dvinvest. Aqui é o nível mais importante que eu vejo após esse rompimento. Não vejo nada tão relevante. Tem aí a resistência intermediária, uma primeira resistência intermediária na faixa de 8,77, mas o mais relevante mesmo
os 9,15. Tem os R$9 que é número redondo, mas os 9,15 para mim seria o nível mais relevante. Aí acima disso tem essa região de topo e mais um gap aqui de baixa. Para quem está de fora, no meu caso teria que aguardar aqui alguma correção, algum retorno do preço, seja lateral, seja para baixo. Quando falo correção, é um movimento contrário ao atual movimento de subida, que pode ser um movimento lateral ou um movimento de baixa para buscar aí uma nova entrada de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta nessa ação. Na sequência, vamos falar aqui agora de Elet3, que no pregão de hoje também apresentou uma boa alta de 5,46%, mas também segue dentro de uma tendência de baixa. E por que eu estou mencionando aqui a Elet3? Que ela tem aqui um desafio importante, dá para observar essa região aqui de fundo, que ficou também aqui outra região de fundo, e ela está batendo nessa região. Que é, quando eu falo região, ela é desde lá da região de mínima até o patamar ali que tem um menor fechamento. Isso tudo aqui tende a funcionar como resistência em conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos. Chama atenção é a questão do gráfico semanal. Igual lá o Ibovespa conseguir fechar uma semana acima lá de uma máxima da semana passada, se a Elet3 também fizer isso aqui, ó, conseguir fazer isso aqui, seria um bom sinal. Por quê? Porque isso aqui seria todo um movimento longo de subida. Aqui uma correção em ABC e aqui um primeiro sinal que pode trazer um movimento para romper tudo isso aqui para cima. Toda essa região aqui de 4 topos, 1, 2, 3, 4. Mas precisa ter um fechamento bom aí, não só para cima dos 32,52, melhor ainda se fechar para cima até da média móvel de 13 períodos nessa semana. E isso traria um cenário muito positivo para se buscar operações de compra de pivô de alta ou de fundo ascendente acima dessa região aqui de desafio agora pela frente da Elet3 na casa aí dos R$ 31,67. E falando também aqui de Cogna, né? Que apesar da alta do mercado, a Cogna terminou o pregão aí apresentando queda de 1,67%. É importante ressaltar que o ativo continua dentro de um contexto negativo, uma tendência de baixa de curto prazo, sem dar sinais de mudança dessa tendência. Tinha até gerado um bom candle aqui de alta, aí parou em cima da média, agora gera esse candle, ou seja, basicamente o stop está aqui abaixo da mínima do grande candle de alta. Ficaria na faixa dos R$ 5,15. O pregão de hoje bateu em 5,17. Então perdeu essa região, aumenta a chance de continuar o movimento de queda dessa ação. Apesar de olhar para cá, em COG-N3, e olhar para essa tendência de baixa, já vendo que pelo menos os movimentos de queda não são mais tão relevantes, mas está faltando ainda ter alguma marca aqui de força por parte dos compradores. E para mim, nesse primeiro momento, a principal marca seria um retorno do preço para cima dos 5,70. Enquanto isso não acontecer, pelo menos agora com o que tem aqui no gráfico, ainda não visualizo um cenário mais apropriado para arriscar alguma operação de compra de swing trade em cima de COG-N3 e aí olhando para um prazo maior, pensando no longo prazo ou no médio prazo. No máximo ali no médio prazo seria buscar a entrada pelo semanal contra a tendência, tentando pegar um próximo movimento de subida, mas sabendo que como a tendência do mensal é de baixa, não dá para se exigir muito para cima, consequentemente uma operação de risco um pouco maior. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.